Então, olha, eu vou trazer, eu tenho dois destaques, na verdade, né? Mas assim, o primeiro deles é com relação uma explicação, digamos assim, para a derrota, né, que o governo sofreu no Senado semana passada, tomou uma surra, né? Na votação de uma proposta que previa o poder, dar poder ao presidente da República para que ele pudesse segurar a liberação de emendas parlamentares, né, que pudesse de alguma maneira bloquear a liberação, etc. e tal. Bom, o fato é que as pessoas começaram a entender por que é que isso aconteceu com tanta facilidade. A votação foi impressionante, foram 44 votos contra essa proposta, derrubando, portanto, a intenção do governo de restabelecer, digamos assim, esse controle para o presidente da República. Na verdade é o seguinte, é só olhar para o total de emendas que foi liberado ou de emendas liberadas para os 6 líderes do governo, né, sobretudo no âmbito do Senado Federal. Foram mais de R$ 500 milhões em emendas parlamentares liberadas para apenas 6 desses parlamentares, né? O mais beneficiado com isso foi o senador Otto Alencar, do Partido Social Democrata da Bahia, que está no exercício da liderança do governo Lula no Senado. Ele simplesmente conseguiu liberar R$ 178,2 milhões em apenas 2 anos, desde que o presidente Lula tomou posse, né? Bom, só para se ter uma ideia, você começa a compreender a derrota tão facilitada, digamos assim, do governo Lula no Senado, é o comportamento da estridente senadora Elisiane Gama, do Maranhão, ela que é líder do grupo PT, PCdoB, PV, enfim, essa turma toda. Somente ela conseguiu liberar para ela mesma, né, suas emendas no valor de R$ 113,7 milhões. Sabe o que aconteceu, Thalita, na hora da votação, lá onde o governo perdeu a questão das emendas? A senadora Elisiane nem sequer apareceu. Nem sequer compareceu à votação, uma coisa impressionante. Os grupos de oposição no Senado, ao contrário, né, somados, levaram R$ 130,9 milhões. Não é uma miséria, mas também muito distante do mais de meio bilhão de reais que foram liberados para os senadores governistas. O senador Flávio Bolsonaro recebeu em emendas 14,2 milhões no ano de 2024, que é um valor inferior, por exemplo, à isenção fiscal que beneficiou o youtuber governista Felipe Neto. Somente esse youtuber deixou de pagar imposto, foi dispensado de pagar 14,3 milhões de reais em impostos, né? Não espanta que ele defenda tão ardorosamente os interesses do governo. O líder de oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que foi ministro do governo Bolsonaro, ele é do PL do Rio Grande do Norte. Recebeu até uma boa grana em emendas, 28,4 milhões de reais. Mas, é claro, muito distante dos valores pagos aos senadores governistas, que parece ter feito corpo mole, claramente, para facilitar a derrota da proposta que pretendia entregar ao presidente Lula o poder de não liberar emendas parlamentares. Eu queria também trazer como destaque uma pesquisa que foi divulgada hoje no jornal Gente, em primeira mão, um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas no estado de São Paulo, já sobre a eleição do ano que vem, de 2026, para o governo. Para todos nós isso é uma coisa muito distante, né? Mas para político não, eles já estão em campanha desde 2024, né? Desde 2022, né? Na verdade, 2024 é metade da campanha dessa gente que pretende ou ser candidato ou à reeleição ou ser candidato a algum posto eletivo. Bom, o fato é que essa pesquisa mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, lidera com folga absoluta as intenções de voto para governador de São Paulo. Se a eleição fosse hoje,
ele teria 40,5% dos votos. E em segundo lugar, não surpreende muito, mas de qualquer maneira é bom ficar atento para isso. Em segundo lugar aparece Pablo Marçal, com 20,5% dos votos. Então esses candidatos do campo conservador somam 61% das intenções de voto dos paulistas. Isso sem contar na candidatura, por exemplo, na pré-candidatura, que é mínima, né, de intenção de votos, 1,4% de um pré-candidato do Partido Novo. Os candidatos do campo de esquerda, Márcio França, 12,6%, e Alexandre Padilha, do PT. O Márcio França é do Partido Socialista Brasileiro, o Alexandre Padilha é do Partido dos Trabalhadores. Esses dois, a soma desses dois não dá um Pablo Marçal em termos de intenção de votos, mas esse é apenas um dos cenários, né? Quando o cenário é sem Tarcísio, porque há uma possibilidade, Tarcísio tem dito que é candidato à reeleição e tal, mas, enfim, ele é apontado também como eventual candidato a presidente. Sem Tarcísio na disputa pelo governo de São Paulo, quem assume a liderança é Pablo Marçal. E se o Ricardo Nunes for candidato, aí empataria nesse momento em intenção de votos com o Pablo Marçal com 28,3%, Ricardo Nunes com 27,2% e os candidatos de esquerda lá para baixo, lá para trás. No terceiro cenário, sem Tarcísio e sem o prefeito de São Paulo, né, que também diz que não será candidato a nada em 2026, ele continuará sendo prefeito de São Paulo, mas sem essas figuras, Pablo Marçal assume a liderança mais folgada, com 32,5% das intenções de voto. Nesse caso, a candidatura, digamos assim, mais ligada a Tarcísio Gomes de Freitas seria do atual secretário de Segurança, Derrite, que está em terceiro, atrás de Márcio França, nesse terceiro cenário, com 9,4% das intenções de voto. Essa pesquisa do Paraná Pesquisa é importante destacar porque, afinal de contas, pode representar o início ali de tratativas e também de projetos de candidatura, né? É preciso também lembrar que a mesma pesquisa procurou avaliar, apurar a aprovação, o nível de aprovação do governador de São Paulo e também do presidente da República em São Paulo. Para se ter uma ideia de como é confortável a situação do governador Tarcísio Gomes de Freitas, ele é aprovado por 68,8% dos paulistas de uma maneira geral, capital e interior. Essa pesquisa, preciso ficar claro, é uma pesquisa feita em todo o estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Tarcísio é aprovado por 68,8%. O Lula, ao contrário, tem um maior contingente de rejeição. 54,2% dos paulistas rejeitam o governo Lula e esse percentual é ainda mais significativo no interior. No interior chega a 61% de rejeição ao governo Lula e isso também, é claro, acaba afetando o desempenho dos pré-candidatos, digamos assim, ao governo de São Paulo pelo campo da esquerda. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 19, portanto, no meio da pesquisa já houve um impacto dessas denúncias envolvendo uma trama para assassinar políticos, autoridades, o presidente, o vice-presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, aparentemente, a julgar pelos números e de acordo com a avaliação do próprio presidente do Instituto Paraná Pesquisa, que entrevistamos hoje no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e da TV Band News, esse escândalo aí, essas denúncias, até agora pelo menos, não afetaram em nada o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas.